Deixem. Salve, salve família, uma boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aí. E aí galerinha, como vocês estão? Tá frio onde vocês estão, velho? Porque aqui tá um gelo, tá tipo realmente muito frio. Vou estar aqui por enquanto dando aquela última divulgadazinha, avisar aí que entramos. Mas e aí, vocês estão bem? Tudo suave? Tudo na paz? Sim, como vocês podem ver, eu tô bem mais feliz, por exemplo, do que ontem. É porque hoje eu já avancei uma boa parte do trabalho que eu precisava fazer. Olha, eu esquecendo de ligar a luz aqui. Ai, particularmente falando, não tem nada melhor do que avançar assim, cair alguma coisa, mas depois eu vejo. Nada melhor do que avançar uma boa parte do trabalho final, assim, de se olhar e falar, é até semana que vem e aí acabou, pronto, chega. Não aguento mais a faculdade, mas tá tudo certo. Por isso estou feliz aqui hoje, né? Tô mais tranquilo, a cidade deu uma suavizada. Mas e aí, e vocês? Tudo certo? Tudo suave? Já estão de férias? Falem comigo, fala comigo, bebê! Deixa eu, por enquanto aqui, tô dando aquela divulgadazinha, né? Porque as redes já não entregam nada, então a gente dá um jeito de. Né? Vai, deixa eu avisar aqui. Entramos. Mais um dia que estaremos aqui lendo sobre a América Latina, né? A gente vai passar então um pouco aí sobre, se tudo der certo, né? A programação é passar um pouco sobre Potosí, falar sobre o ciclo da prata, depois discutir um pouco sobre o derramamento de sangue e das lágrimas e terminar falando um pouco aí sobre Tupac Amaru, o cara que dá o nome pro Tupac Amaru Shakur. Tupac do... Ele mesmo. Enfim, eu sou Marcos Morcego, as redes sociais são @morcego _Marcos _, tanto no Insta quanto no Twitter. A gente também tem podcast chamado Caverna do Morcego, inclusive o Spotify liberou a versão de vídeo agora, né, pro podcast. Eu tô tentando, eu postei um hoje cedo e até agora não renderizou total o vídeo, tipo, não enviou tudo. Não sei porquê, só não foi ainda, tá ligado? O áudio já foi pro Anchor, tudo certinho, mas o vídeo não quer ir. E até a última vez que eu vi não tava. E eu acredito que não esteja porque não faz tanto tempo, né? Porque eu fiquei tipo, putz, vou ficar de olho. E até onde eu sei nada. Aí, ó. Não foi atualizado ainda, não tem nada aqui ainda. Mas a gente tá tentando. Além disso, além da Twitch, a gente também posta os vídeos no YouTube. Então, pra quem não consegue ver a live toda, a live é posteriormente postada no YouTube. Pra galera que tá vendo no YouTube, galera, a gente faz as lives na Twitch, tá tudo aí embaixo, né, pro pessoal da Twitch. Quer dizer, pessoal do YouTube e pro pessoal da Twitch, é só jogar aqui os comandos. E aí, através dos comandos, tem aí tudo que precisa, né? Redes, apoio, Pix, podcast, lives e o Drive. Como a gente vai estar lendo aqui, eu sei que nem todo mundo tem um livro físico das Vias Abertas da América Latina, o Drive também é disponibilizado aí, o PDF está aí no meio, só olhar, ir lá e pegar para geral ter acesso. Além disso, a gente tem os cupons de desconto rolando tanto na Autonomia Literária e na Expressão, eu não tenho certeza, mas eu acredito que deve estar, tá? Quase certeza que está lá ainda, porque eles não iam tirar tão cedo. Então qualquer coisa também dá para comprar os livros aí com promoção de 20%. Lembrando que para Autonomia Literária é qualquer coisa do catálogo. Já para Expressão Popular são os livros do nosso grupo de estudo. Pô, Morcego, que grupo de estudo é esse? Vai lá no YouTube tem acho que o penúltimo vídeo é sobre isso, ou entra no meu... bom, no Drive tem tudo certinho, na verdade. No próprio Drive tem lá grupo de estudos. Clica lá, vai ter o primeiro PDF, que é um PDF com tudo resumido, com tudo certinho lá, que você precisa saber para acompanhar a gente aí lá no grupo de estudos. A gente vai estar com o próximo encontro presencial rolando dia 23, se eu não me engano, dia 23. Quase certeza que é isso. Enfim, eu tô meio faculdade... A faculdade realmente acabou com o resto de saúde mental que eu tinha, mas a gente vai tentando aqui. Hoje, na Twitch, no OBS Studio, tá tudo certo, por incrível que pareça. O chat tá certo, aqui tá certo. O outro chat, que é o chat que só eu vejo, também tá certo. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses dias, né? Não é sempre que isso acontece. Então, hoje é um dia de sorte. Mas eu acho que era só isso, eu não tenho muito recado pra dar. No máximo lembrar que dia 16 vai ter ato nas periferias, tá, família?
Então, dia 16 voltam as mobilizações de rua, chamadas aí por alguns grupos da esquerda. Então, bora fortalecer, bora compor, bora se juntar, bora construir, bora radicalizar o bagulho, bora com muita combatividade, muita garra e com muita segurança também, é importante, né? Segurança e autodefesa também são cruciais para isso. Mas, eu acho que era isso de recado que eu tinha para dar. Não sei se tem alguma coisa que vocês querem que eu fale. E se não tiver nada, então a gente já parte para a leitura. Vou dar 1 minuto e meio, que aí é o tempo de chegar alguma pergunta, se alguém for mandar alguma pergunta, ou se for pra gente já começar também direto, pra dar tempo de abrir o drive, né? Porque, enfim, eu sei como que é complicado essas coisas. Tem vezes que vai rápido, tem vezes que não, e, enfim, é completamente aleatório essa questão do drive e das redes. Acho que é isso, então. Tô contando aqui 1 minuto e meio, por enquanto, sobre o que eu vou falar por enquanto que eu tô contando 1 minuto e meio. Eu não mostrei pra vocês o livro dos Panteras Negras que chegou, né, família? Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Isso e... Isso. Bom, família, último lançamento aí da editora Terra Sem Anos. Eles enviaram. E aí chegou aqui outra edição do Ideias Perigosas, né? Onde é o texto de um internacionalista brasileiro lá em Rojava, que se chama A Próxima Guerra em Rojava Será a Última. E no final tem uma frase muito louca, né? Resistência é vida, com os oprimidos contra os opressores, sempre. É assim que encerra. Cara, muito pesado isso. Muito pesado isso. E muito da hora receber aí essa notícia aí de Rojava. Enfim, embora não seja de toda felicitação, se a gente continua recebendo o bagulho, é sinal que ainda há chance, ainda há esperança na luta do povo, né? Aí veio este quadro, né? Só o povo salva o povo. E aí aqui tem Puesto de Salud, aqui eu acho que é dos Zapatistas, e aqui dos Pantera Negras. Muito pica, muito pica. Você é louco, eu chapo demais nessa questão. E o livro, que é um livro maravilhoso, né? Que se chama Autodefesa Médica, Panteras Negras e Zapatistas. Se liga na frase de trás. Acreditamos que devemos recuperar a autodefesa médica como uma estratégia em 2 sentidos. 1. Montar uma defesa contra o aparato biomédico, farmacêutico e de seguros, que nos reduz a uma plataforma para suas intervenções, experimentação e capitalização, que nos produz como pacientes, que fabrica o mandato da saúde como ideal regulador, que decide quais corpos vivem e como devem viver. 2. Apropriar-se do monopólio da saúde dos médicos, porque, como disseram os Panteras, abre aspas, para sobreviver, nós mesmos devemos... Salve, salve, _P Félix, seja bem-vindo, camarada. Como disseram os Panteras, eu tô lendo a capa de trás desse livro aqui, só para apresentar para vocês Autodefesa Médica, Panteras Negras e Zapatistas. Para sobreviver, nós mesmos devemos desenvolver meios de detectar e curar as doenças que são fruto da ganância de um punhado de homens que reclamam toda a nossa vida. Isto é, defender nossas comunidades da medicina e defender-nos da violência através do autocuidado médico das nossas comunidades. Os Panteras têm mais de uma lição a dar nesse respeito, a ponto de a defesa se tornar uma ofensiva. Então, mano, esse livro aqui é fantástico. Bom, galera, como chegou gente aí, eu vou mudar novamente então aqui o link do Drive, tá? E dar mais 1 minutinho aí pra vocês abrirem o Drive, pegarem o texto, lembrando que hoje é as veias abertas da América Latina, e aí pra dar tempo de pegar o texto, separar certinho pra gente trabalhar com ele aqui. Pessoal do grupo de métodos mandando mensagem agora. Não tem mais aula, família. Brabo demais, camarada. Mano, essa frase é muito da hora, muito da hora. Fico muito feliz de ter mais alguém aqui com a gente, fortalecendo a caverna, acompanhando os projetos e trazendo elementos para discussão também. Feliz demais com isso. Espero que você se sinta aí confortável com a gente aí nas nossas discussões, nas nossas construções e no que sai para fora da caverna, que você leve muita coisa daqui também. Eu tenho que começar a treinar, a pensar numa frase assim, sabe? Sempre que alguém chega. Porque eu não tenho nada, eu vou, tipo, sei lá, eu só falo, pá, boa. Mas eu nunca tenho nada pra falar, assim, tipo, sabe, uma frase assim, que fosse uma frase mais motivadora pra continuar na luta e pá, enfim, um dia eu penso. Bom, galera, pra quem já tá abrindo o PDF aí,
A gente tá a página do livro físico é a página 25, mas eu não sei se eu anotei a página do livro do esse lápis que eu uso. É esse. Eu não sei se eu anotei a página do PDF, mas é o subcapítulo, quer dizer, é dentro da primeira parte, Ruínas de Potosí, o ciclo da prata. É aí que a gente parou. É a página 55 do livro físico e eu não sei qual é a página do livro do PDF, mas Ruínas de Potosí, o ciclo da prata. Eu vou começar lendo mais devagar para quem estiver aí ainda abrindo o PDF conseguir acompanhar, tá? E se o som tiver tipo muito baixo, me avisem. Eu acho que agora ele tá mais normal, mas enfim, nunca se sabe. Interpretando a natureza das relações metrópole-satélite, então ele ainda está falando dessa questão, né, desse caráter de colonização, ao longo da história da América, como uma cadeia de subordinações excessivas, André Gander Frank, em uma de suas obras, que é a obra Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, né, frisou que regiões hoje em dia mais afetadas pelo subdesenvolvimento e pela pobreza são aquelas que, no passado, tiveram laços mais estreitos com a metrópole e desfrutaram períodos de culminância, períodos de melhoras. São as regiões que foram as maiores produtoras de bens exportados para a Europa, ou, posteriormente, para os Estados Unidos, e as mais caudalosas fontes de lucro, regiões abandonadas pela metrópole quando, por qualquer razão, os negócios decaíram. Então ele começa elucidando nesse primeiro parágrafo justamente que a gente teve lugares aqui que tinham muita riqueza, que tinham laços estreitos com as metrópoles e que davam muita grana, que hoje são, de acordo com o André Gander Frank, né, e é quem o próprio Eduardo Galeno está resgatando, são os países que hoje, são os lugares que hoje passam por um alto grau de subdesenvolvimento e pobreza. Potosí oferece o mais claro exemplo dessa queda no vazio. As minas de Guanajuato e Zacatecas, no México, viveram seu apogeu posteriormente. Então, primeiramente Potosí e depois Guanajuato e Zacatecas. Nos séculos XVI e XVII, ou seja, muito tempo atrás, a Montanha Rica de Potosí foi o centro da vida colonial americana. Vou marcar aqui. Potosí foi o centro da vida colonial americana. Ao seu redor, de um modo ou de outro, giravam-se a economia chilena, que a provia de trigo, carne seca, peles e vinhos. Lembrando, galera, como tem uma galera nova, vocês podem comentar enquanto eu falo, tá? Inclusive é melhor. Eu gosto que conversem. Fica mais da hora. Carne seca, peles e vinhos. A pecuária e os artesanatos de Córdoba e Tucumã, que a abasteciam de animais e de tração de tecidos. As minas de mercúrio de Huancavelica e a região de Arica, por onde era embarcada a prata para Lima, principal centro administrativo na época. O século XVIII marca o princípio do fim da economia da prata, que teve seu centro em Potosí. No entanto, na época da independência, a população do território que hoje compreende a Bolívia, então vamos lá, a gente está falando da Bolívia muito tempo atrás, como um dos centros comerciais mais fodas, como um grande lugar que fez parte elementar para o ciclo da prata. Hoje a gente tem a Bolívia e exclusivamente Potosí sendo alvos novamente de ações imperialistas. Bolívia ainda era superior a que habitava aquilo que hoje é a Argentina. Século e meio depois, a população boliviana é quase 6 vezes menor do que a população argentina. Então, antes desse princípio do fim, naquela região a gente tinha um número muito maior do que a gente compreende, do que tinham de pessoas quando o Galeano analisava na Argentina. Esse tempo que se passa, né, século e meio depois, já então, a gente estava falando do século XVIII, já devia ser século XX, que é quando o Galeano está escrevendo. Ele fala, agora o que a gente tem é que essa população é 6 vezes menor. Ou seja, muita gente morreu. Por quê? Como? E essa é uma das grandes questões que a gente entra. Aquela sociedade potosina, doente de ostentação e desperdício, só legou para a Bolívia a vaga memória de seu esplendor, as ruínas de suas igrejas e palácios e 8 milhões de cadáveres
de índios. 8 milhões, família. Qualquer diamante incrustado no escudo de um fidalgo rico valia mais do que a quantia que um índio podia ganhar em toda a sua vida de mitaio. Mas o fidalgo fugiu com os diamantes. A Bolívia hoje é um dos países mais pobres do mundo. Agora não tanto, graças a Deus, né? A galera lá fez uma boa luta. Poderia vangloriar-se, se isso não fosse pateticamente inútil, de ter nutrido a riqueza dos mais ricos países. Abre aspas. A cidade que mais deu ao mundo é a que menos tem. Fecha aspas. Como me disse uma velha senhora potosina, envolta em um quilométrico chalé de lã de alpaca. Chale de lã de alpaca. Quando conversamos à frente do pátio andaluz de sua casa de 2 séculos. Essa cidade, condenada à nostalgia, atormentada pela miséria e pelo frio, ainda é uma ferida aberta do sistema colonial na América. Uma acusação. O mundo teria de começar a por lhe pedir desculpas. Vive-se de escombros. Em 1640, o padre Álvaro Alonso Barba publicou em Madrid, na imprensa do reino, seu excelente tratado sobre a arte dos metais. O estanho, escreveu Barba, é veneno. Ele mencionou elevações em que há muito estanho, ainda que poucos saibam, e por não acharem a prata que todos buscam, deixam-no ali. Então, o objetivo era centralmente a prata. Galera, o resto, ó, pode ficar. Em Potosí, agora se explora o estanho que os espanhóis descartaram como lixo. Vendem-se, calma aí, vou continuar antes de voltar. Vendem-se as paredes de casas velhas como estanho de primeira. Reparem que o que não foi explorado nessa época da colonização vai ser explorado posteriormente, porque a ação do imperialismo ela necessita disso, né? Então o estanho que foi deixado para trás pelos espanhóis vai ser explorado no século passado, onde a gente tem uma economia totalmente rendida ao capitalismo norte-americano, por exemplo. Das bocas dos 5.000 sovacões que os espanhóis abriram na Montanha Rica, jorrou a riqueza ao longo de 2 séculos. A montanha foi mudando de cor na medida em que as explosões de dinamite a esvaziavam e iam diminuindo a altura do seu cume. Os montões de pedras, acumulados em torno dos infinitos buracos, têm todas as cores: rosados, lilazes, purpúreos, ocres, cinzas, dourados, pardos, uma colcha de retalhos. Os lhampeiros quebram a rocha, e as palires indígenas, de sábia mão para pesar e separar, picotam como passarinhos os restos minerais. Ele está utilizando alguns termos que são em espanhol. Eu não vou me concentrar aqui em trazer tradução e tal, tipo lampeiros, palires, mas ele descreve mais ou menos a função, né? Os lampeiros são quem quebram as rochas. E as palires indígenas é quem vai estar pesando, separando e picotando como passarinho o resto dos minerais. Procuram estanho. Nos velhos socavões que não estão inundados, os mineiros ainda entram. Essa questão dos mineiros é crucial, tá, família? A questão dos mineiros é crucial. Lâmpada de carbureto na mão, corpos encolhidos para arrancar o que puderem. Prata não há, nenhuma cintilação. Os espanhóis ralavam os veios com escovilhas. Os padiacos cavam com pá e picareta pequenos túneis para extrair estanho do que sobra. Abre aspas, a montanha ainda é rica, fecha aspas. Dizem, sem assombro, um desempregado que arranhava a terra com as mãos. Deus há de existir, não é? O mineral cresce como se fosse uma planta. Defronte à montanha rica de Potosí se ergue o testemunho da devastação. É um monte chamado Huacachi, que em Quichua significa monte que chorou. De suas encostas brotam muitas fontes de água pura, os olhos d'água que matam a sede dos mineiros. Eu estava lendo um texto sobre o Aníbal Quijano falando sobre Mariátegui, né? Acredito que aqui pelo menos Mariátegui boa parte conheça. E uma das relações que trabalha com Mariátegui é a literatura, e principalmente a literatura indígena nos países da América Latina, exceto o Brasil. E aí não é por causa da questão indígena aqui, mas é porque eles não, né, algumas leituras não consideram o Brasil como América Latina, mas enfim, outro papo. Onde essa questão poética ela vai ter uma relação muito direta com a realidade concreta, né? Que é o que a gente vê aqui. Bem interessante isso daí.
É uma das poucas coisas em letras que me interessa, assim. Em seus anos de apogeu, em meados do século XVII, a cidade abrigou muitos pintores e artesãos espanhóis, ou nativos, ou santeiros indígenas que imprimiram sua marca na arte colonial americana. Melchor Pérez de Holguín, o grego da América, deixou uma vasta obra religiosa que manifesta não só o talento de seu criador, também o alento pagão dessas terras. Os artistas locais cometiam heresias, como o quadro que mostra a Virgem Maria oferecendo um seio a Jesus e o outro a seu marido. Os ourives, os cinzeladores de prataria, os mestres do puxado, os ebanistas, os artífices do metal de madeira fina, do gesso e dos marfins nobres abasteceram os numerosos mosteiros e igrejas de Potosí com talhas e altares de infinitas filigranas cintilantes de prata e púlpitos e valiosíssimos retábulos. As fachadas barrocas dos templos, trabalhadas na pedra, resistiam ao embate dos séculos, mas o mesmo não se deu com os quadros. Em muitos casos, mortalmente mordidos pela umidade ou com as figuras e objetos de pouco peso, turistas e párocos tiraram das igrejas tudo aquilo que podiam carregar, dos cálices e sinos até as talhas de Cristo e São Francisco, em faia e freixo. Aí o freixo. Essas igrejas pilhadas, fechadas em sua maioria, estão vindo abaixo, avariadas pelos anos. É uma lástima, porque mesmo as saqueadas são formidáveis tesouros em pé de uma arte colonial que funde e realça todos os estilos, valiosa no gênero e na heresia. Reparem que ele sai totalmente do tema central, né? Ele já está aqui em outra vibe, outras ideias, outras fitas. O signo escalonado de Tiwanaku, em lugar da cruz, e a cruz junto ao sagrado sol e a sagrada lua, as virgens e os santos com cabelos de verdade, as uvas e as espigas enroscadas nas colunas, até os capitéis, junto com a cantuta, a flor imperial dos incas, as sereias, Baco e a festa da vida, alternando com o ascetismo romântico, os rostos morenos de algumas divindades e as cariátides com traços indígenas. Cariátides mesmo, isso. Há algumas igrejas dessas que foram restauradas para prestar, já vazias de fiéis, para outras coisas, né, outros serviços. A igreja de Santo Ambrósio se transformou em Cine Omiste, em fevereiro de 70, sobre os baixos revelos barrocos da fachada era anunciada a próxima estreia. O maluco está louco, louco, louco. O templo da Companhia de Jesus também se converteu em cinema, depois em depósito de mercadorias da empresa Grace e por último em armazém de alimentos para a caridade pública. Mas poucas igrejas, mal ou bem, ainda estão em alvildade. Há pelo menos um século e meio, os vizinhos de Potosí queimam círculos para acabar com a falta de dinheiro. Sírios, perdão. Não sírios de pessoas sírias, tá? Outro tipo de... sírio, objeto. A de São Francisco, por exemplo. Dizem que a cruz dessa igreja cresce alguns centímetros por ano. E que cresce também a barba do Senhor da Vera Cruz, imponente Cristo de prata e seda que apareceu em Potosí há 4 séculos. Trazido não se sabe por quem. Os padres não negam que, a cada determinado tempo, cortam-lhe a barba e lhe atribuem toda a sorte de milagres, conjurações sucessivas de secas e pestes, guerras em defesa da cidade acossada. Ele já entra numa fase, né, de explicar alguns elementos que acontecem na cidade de Potosí. Continuando. O senhor de Veracruz, no entanto, nada pôde fazer para evitar a decadência de Potosí. O esgotamento da prata foi interpretado como um castigo divino por causa das atrocidades e pecados dos mineradores. Sempre é jogado pra cima da massa, né? Sempre, velho. É impressionante. Tudo. Ficaram no passado as missas espetaculares, assim como os banquetes e as touradas, os bailes e os fogos de artifício. Afinal, o culto religioso com tanto luxo também tinha sido um subproduto do trabalho escravo dos índios. Na época de esplendor, os mineradores faziam fabulosas doações às igrejas e aos mosteiros e celebravam suntuosos ofícios fúnebres. Chaves de prata pura para a porta do céu. O mercador Álvaro Bejarano, em seu testemunho de 1559,
ordenou que seu cadáver fosse acompanhado por todos os padres e sacerdotes de Potosí. No delírio dos fervores e dos pânicos da cidade colonial, da sociedade colonial, o curandeirismo e a bruxaria se misturavam com a religião oficial. A extrema unção com campainha e palhopódia, como a comunhão, curar o agonizante, embora fosse mais eficaz um suculento legado para a construção de um templo ou de um altar de pedra. Combatia-se a febre com os evangelhos. Em alguns conventos, as orações refrescavam o corpo, e outros davam calor. O credo era fresco, como o tamarindo ou o orvalho, e a salve rainha era quente, como a flor de laranjeira ou a barba de milho. Na rua Chiquizaca, pode-se admirar a fachada do Palácio dos Condes Carme Caiara, mas o prédio agora é o consultório de um cirurgião dentista. O brasão do mestre de campo, Dom Antônio Lopes de Quiroga, na rua Lanza, adorna uma escolinha. O escudo de Marquês de Otávio, com seus leões rampantes, ornamenta o pórtico do Banco Nacional. Em que lugares viverão agora? Devem ter ido para longe. A anciã Potosina, cativa da sua cidade, conta-me que primeiro foram embora os ricos, depois foram também os pobres. Potosí agora tem 3 vezes menos habitantes do que há 4 séculos. Contemplo a montanha de um terraço da rua Uyumi, com estreita e serpejante ruazinha colonial, onde as casas têm grandes sacadas de madeira, tão próximas uma das outras, que os vizinhos podem se beijar ou trocar socos sem sair à rua. Sobrevivem aqui, como em toda a cidade, os velhos candeeiros de luz mortiça, sob os quais, no dizer de Jaime Molins, abre aspas, remitiram-se de açugas de amor e se esgueiraram como duendes, cavaleiros embuçados, damas elegantes e jogadores profissionais. A cidade tem agora luz elétrica, mas quase não se nota. Nas praças sombrias, à luz dos velhos lampiões, à noite são feitas cifras. Vi sortearem uma fatia de torta no meio da multidão. Nossa, o olho tá... Ai, zoado. Junto com Potosí, né, decaiu outra cidade, Sucre, que era uma cidade do vale, de clima agradável, que antes e sucessivamente chamou-se Charcas, La Plata e Chuquiasca, que desfrutou boa parte da riqueza que emanava das veias da montanha rica de Potosí. Gonzalo Pizarro, irmão de Francisco, instalou ali sua corte faustosa, como a do rei que ele quis ser e não conseguiu. Igrejas e casarões, parques e quintas de lazer brotavam continuamente. Junto com alguns juristas, alguns místicos e alguns poetas retóricos, que de século em século foram dando à cidade sua marca, silêncio é Sucre, não mais do que o silêncio. Mas antes ela foi a capital cultural de 2 vice-reinados, a sede do principal arcebispado da América e do mais poderoso Tribunal de Justiça da Colônia, a cidade mais faustuosa e culta da América do Sul. Dona Cecília Centeiras de Torres e Dona Maria de las Mercedes Torralba de Gramajo, senhoras de Ubina e Colcheca, davam banquetes pantagruélicos. Competiam na disposição das fabulosas rendas de suas minas em Potosí, e quando as opulentas festas se acabavam, lançavam das sacadas abaixo a baixela de prata e até os utensílios de ouro, lançavam da sacada para que fossem recolhidos pelos felizardos transeuntes. Nossa, minha visão hoje tá zoada, família. Olha. Esse é o custo de passar o dia fazendo trabalho. Chega final do dia, acabou. Sucre conta ainda com a Torre Eiffel e com seus próprios arcos do triunfo. E dizem que com as joias de sua viagem poderia ser quitada a gigantesca dívida externa da Bolívia. Mas os famosos sinos da igreja, em 1809, saudaram com júbilo a emancipação da América. Hoje produzem um toque fúnebre. O sino rouco de São Francisco, que tantas vezes anunciou sublevações e motins, hoje dobra pela mortal estagnação de Sucre. Pouco importa que permaneça como a capital legal da Bolívia e que nela ainda funcione a Suprema Corte da Justiça. Pelas ruas transitam rábulas adoentados e de pele amarela, testemunhas sobreviventes da decadência, doutores do tipo que usava Pissenê, com faixa preta e tudo. Dos grandes palácios vazios, os ilustres patriarcais de Sucre enviam seus criados para vender empadas às janelas dos trens,
Entre eles, há quem soube comprar em outras horas até um título de príncipe. Então a gente está falando de uma decaída total, né? Tanto de Potosí como de Sucre. Mas uma decaída que faz com que as pessoas ricas saiam, que faz com que o lugar, além de vazio, seja um lugar empobrecido, né? Em Potosí e Sucre só permanecem vivos os fantasmas da riqueza morta. Em Huanchaca, outra tragédia boliviana. Os capitais anglo-chilenos esgotaram, durante o século XIX, veios de prata e de mais de 2 metros de largura, com altíssimo teor, agora só restam as ruínas poeirentas. Huanchaca continua nos mapas como se ainda existisse, identificado como um centro mineiro ainda vivo, com sua picareta e sua pá cruzados. Tiveram melhor sorte as minas mexicanas de Guanajuato e as aztecas? Então, a gente já sabe que aí não teve nada de bom. E a gente vai se aprofundar nisso mais pra frente. Mas e as minas Guanajuato e Zacatecas? Com base nos dados que são fornecidos através de Alexander von Humboldt, estimou-se que 5 bilhões de dólares atuais, a magnitude do excedente econômico evadido do México entre 1760 e 1809, apenas meio século, através das exportações de prata e de ouro. Portanto, o dinheiro que foi extraído nessa época da colonização, esse meio século, em 1940 a 1950, valia a 5 bilhões de dólares. Naquela época não havia minas mais importantes na América. O grande sábio alemão comparou a mina de Valenciana em Guarátano com a Himmelsfürst da Saxônia, que era a mais rica da Europa. A Valenciana, no fim do século XVIII, produzia 36 vezes mais prata e deixava para seus acionistas 33 vezes mais altos. Então, era uma grande máquina de fazer dinheiro, né? Era a máquina perfeita de fazer dinheiro. O Conde Santiago de Laguna vibrava com emoção ao descrever em 1732 o distrito mineiro de Zacatecas e os pretensiosos tesouros ocultos em seu profundo seio. Nas montanhas, todas honradas com mais de 4.000 bocas para com o fruto de suas entranhas servir a ambas as majestades, Deus e o rei, para que todos venham beber e participar do grande rico do douto, do urbano e do nobre, porque era fonte de sabedoria, polícia, armas e nobreza. O padre Marmolejo descrevia mais tarde a cidade de Guanajuato, atravessada pelas pontes, com jardins que tanto se pareciam com os de Semiramins da Babilônia e os templos deslumbrantes, o teatro, a Praça dos Touros, a Arena dos Galos e as torres e as cúpulas alcançadas contra as verdes encostas das montanhas. Mas este era o país da desigualdade, e Humboldt pôde escrever sobre o México. Em lugar algum, a desigualdade é tão espantosa. A arquitetura dos edifícios públicos e privados, a figura do enxoval das mulheres, o ar da sociedade, tudo anuncia um esmero extremado que se contrapõe à nudez, à ignorância e à rusticidade populacho. Os socavões engoliam homens e mulas nas encostas das cordilheiras. Os índios, que viviam apenas para sobreviver no dia, padeciam de forma endêmica e as pestes os matavam como moscas. Num só ano, 1784, uma onda de enfermidades provocada pela falta de alimentos, resultante de uma guerra arrasadora, ceifou mais de 8.000 vidas em Guanajuato. Os capitais, então, não se acumulavam, eles eram dissipados. Praticava-se o velho ditado: pai rico, filho nobre, neto pobre. Nada de pai rico, filho rico. Numa representação dirigida ao governo em 1843, Lucas Alaman formulou uma sombria advertência. Enquanto insistia na necessidade de defender a indústria nacional através de um sistema de proibições e fortes graves contra a concorrência estrangeira, é preciso recorrer ao formato da indústria como a única fonte de uma prosperidade universal, dizia. De nada serviria a Puebla e a riqueza de Zacatecas se não fosse pelo consumo que proporciona suas manufaturas. Se essas decaíssem, como já aconteceu antes, ficaria arruinado este departamento agora florescente, sem que pudessem salvá-lo da miséria, a riqueza daquelas minas. A profecia era certeira. Em nossos dias, Zacatecas e Guanajuato nem sequer são das cidades mais importantes de suas próprias comarcas. Definham as duas rodadas pelos esqueletos dos acampamentos da prosperidade mineira. Zacatecas, alta e árida, vive de agricultura e exporta mão de obra em outros estados.
É baixíssimo o teor atual de seus minérios de ouro e prata, comparando com os bons tempos do passado. Das 50 minas das 50 minas que eram exploradas no distrito de Guanajuato, agora restam apenas 2. A população de Formosa cidade não cresce, mas ela é visitada por turistas que contemplam o exuberante esplendor dos velhos tempos. Passeiam pelas ruazinhas de nomes românticos, ricos de lendas, e se horrorizam com as 100 múmias que os sais da terra conservaram inatas. A metade das famílias do estado de Guanajuato, em média com mais de 5 membros, vive atualmente em choças de uma única peça. Antes da gente continuar, família, perguntas, comentários, opiniões? Agora é a hora. Tá na hora de brincar. O pezinho vai pra frente. O pezinho vai. Aí, lari. Oh. Pode seguir então, família? Meter marcha? Vocês estão muito quietos. Não gosto disso. Posso continuar? Fala comigo, família, vai. Fala comigo que eu tenho que acordar aqui porque tá difícil. Fazia tempo que eu não ficava cansado assim durante uma live. Tipo, desculpa mesmo, família. Essa semana tá foda. A gente vai terminar pelo menos essa próxima parte aqui antes de encerrar, porque já tô aqui mesmo, né? Vocês estão muito quietos, família. Tá todo mundo cansado? Tá tudo zoado mesmo? Porque se tiver todo mundo cansado, a gente para por aqui por hoje, família. Se vocês não quiserem, se olharem e falarem, porra, morcego, hoje eu tô afim de, realmente tirar um cochilo, daqui a pouco tem jogo do Corinthians, enfim. Mas vai de vocês. Mas respondam pelo menos isso. Vocês querem continuar? Se querem que eu pare? Se querem perguntar alguma coisa? Eu preciso ter um tato aqui. Vocês estão me deixando sozinho aqui. Ih, família, vocês estão no silêncio total mesmo hoje, hein? Que isso? Não esperava ver vocês assim não. Achei que tivesse todo mundo pra cima, mas não. Ai. Então eu vou continuar mais uma parte, já que vocês não estão falando nada. Vou meter marcha, tá? Irei meter marcha. Bora lá. O derramamento do sangue e das lágrimas. E, no entanto, o Papa tinha resolvido que os índios tinham alma. Vamos lá. Cada vez, tipo, eu entendo que nesse livro, né, e é uma coisa que é uma das coisas mais complicadas. Eu vou tentar sair um pouquinho do livro, conversar um pouco pra, né, ele vai indo, volta, vai e volta. Cita uma coisa nada a ver, cita outra coisa tudo a ver, e ele vai fazendo essas coisas assim, pá, não sei o quê. E essa parte é uma parte muito pesada. Só que quando ele vai desenvolvendo e ele vai juntando, tipo, ele vai buscar lá na frente, vai chegar e falar, agora vamos falar sobre Potosí mais recentemente. Pum! E aí você fica tipo, caralho. Faz muito sentido isso. Aí, mandaram mensagem pelo menos falando que podia continuar. Boa! Show! Muito obrigado, camarada. Muito obrigado. Então, enfim, entrou mais gente. Vou novamente mandar o drive aqui, mas eu acho que a galera que tá aqui já tem. Ou escrevi errado. A gente está então em o derramamento do sangue e das lágrimas. E no entanto o Papa tinha resolvido que os índios tinham alma. E cada vez que vai passando, vai deixando de ficar tão denso, embora ainda fique bem técnico e tal, mas vai fazendo mais sentido porque vai conectando as coisas. Aí você vai olhando e vai falando, caralho, mano, esse tal do capitalismo é filha da puta, né? E aí a partir desse entendimento a gente organiza o ódio, né? Então, vamos lá. Em 1581, Felipe II afirmou, durante uma audiência em Guadalajara, que 1/3 dos indígenas da América tinha sido aniquilado. Galera, vocês têm noção do que é 1581? E já estava falando isso. E que aqueles que ainda viviam
eram obrigados a pagar tributos pelos mortos. Disse também o monarca que os índios eram comprados e vendidos, que dormiam na intempérie, que as mães matavam os filhos para salvá-los do tormento das minas. Mas a hipocrisia da coroa tinha menos limites do que o império. A coroa recebia 1/5 do valor dos metais que seus súditos arrancavam em toda a extensão do Novo Mundo Hispânico, além de outros impostos, e outro tanto ocorria no século XVIII, com a coroa portuguesa em terras do Brasil. A prata e o ouro na América, no dizer de Engels, penetraram como um ácido corrosivo em todos os poros da moribunda sociedade feudal da Europa. E ao serviço do nascente mercantilismo capitalista, os empresários mineiros converteram indígenas e escravos negros no multitudinário proletariado externo da economia europeia. Então, ele vai trazer Engels para citar como a prata e o ouro corrompem quem estava na Europa, e que esse mercantilismo capitalista vai precisar, então, de indígenas e escravos negros para serem uma espécie de proletariado externo da Europa. Não vou entrar, porque, enfim, eu nem sei de quando é esse escrito do Engels e tal, mas aí tem que entrar na discussão sobre proletariado ou não. Esse é o primeiro, acho que isso é o principal, assim, que eu acho que seria interessante essa elucidação. Porque eu vejo que o Engels ele usa alguns termos assim que tem hora que encaixa, tem hora que eu acho que não, mas tudo bem. A escravidão greco-romana ressuscitava nos fatos, num mundo distinto. Ao infortúnio dos indígenas, dos impérios aniquilados na América Hispânica, deve-se somar o terrível destino dos negros arrebatados das aldeias africanas para trabalhar no Brasil e nas Antilhas. Reparem que ele enfatiza a questão do trabalho escravo no Brasil. A economia colonial latino-americana valeu-se da maior concentração de força de trabalho até então conhecida para tornar possível a maior concentração de riqueza com que jamais contou qualquer civilização na história mundial. Aquela violenta maré de cobiça, horror e bravura não se abateu sobre essas comarcas, senão ao preço do genocídio nativo. Investigações recentes, melhor fundamentadas, atribuem ao México pré-colombiano uma população que oscila entre 25 e 30 milhões. Só no México pré-colombiano, então a gente tem que ver a dimensão do território, tá? Que é um território maior do que é hoje, mas só lá 25 a 30 milhões. E se calcula que havia um número parecido na região andina. Para quem quiser uma melhor definição, pesquisa. Na América Central e nas Antilhas, entre 10 e 13 milhões de habitantes. Os índios da América somavam não menos do que 70 milhões, ou talvez mais. Quando os conquistadores estrangeiros apareceram no horizonte, 1 século e meio depois, estavam reduzidos tão só a 3,5 milhões. Isso é um pouco do que foi o começo do genocídio com os povos indígenas aqui na América Latina. De 70 milhões, em menos de 1 século e meio, para 3,5 milhões. Sei lá, pra colocar numa proporção mais pensável, família. Brasil tem um pouco mais de 200 milhões, tá? 70, 140, 210. 3 vezes, a população brasileira é 3 vezes maior do que o número de indígenas na América Latina em 1500, tá? 1500. Mais ou menos no meio de 1600, né? No meio do século 17, a gente tinha um total que... Não sei nem qual... Sim, São Paulo tem mais gente do que tinha, tá ligado? Ou seja, eles levaram quase a população... uma terça parte da população do Brasil para ser menor do que a população só do estado de São Paulo. É bizarro. Segundo o Marquês de Barinas, entre Lima e Paita, onde tinham vivido mais de 2 milhões de índios, não restavam mais do que 4.000 famílias indígenas em 1685. O arcebispo Linan e Cisneros
negava o aniquilamento dos índios. O que acontecia, tá ok? Dizia, é que eles se escondem para não pagar tributos, abusando da liberdade que gozam e que não tinham na época dos incas. Sim, eu tô utilizando a mesma voz do Bolsonaro, porque além do genocídio é isso, né? Ele vai colocar, não, na verdade eles estavam se escondendo, não é porque não tinha mais. É que na verdade, mais de 60 milhões de indígenas realmente se esconderam, tá? Eles chegaram e ó, se esconderam para não pagar tributo. Manava sem cessar o metal das veias americanas e da corte espanhola, também sem cessar. Chegavam com ordenações que outorgavam uma proteção de papel e uma dignidade de tinta aos indígenas, cujo trabalho extenuante sustentava o reino. A ficção da legalidade amparava o indígena, a exploração da realidade o dessangrava. Da escravidão à servidão, do trabalho forçado ao regime de salários, as variantes da condição jurídica de mão de obra indígena só alteravam superficialmente a situação real. Já naquele tempo, onde o capitalismo estava em formação e o direito também estava em formação, o direito tinha a mesma função que tem hoje, né? Só mascarar tudo. Só fingir, não, galera, ó, agora tá mais suave, tá uma bosta. A coroa considerava tão necessária a exploração desumana da força de trabalho aborígene que, em 1601, Felipe III ditou regras proibindo o trabalho forçado nas minas e, ao mesmo tempo, enviou instruções secretas ordenando que fosse continuado se aquela medida afetasse a produção. Então, ó, galera, vamos acabar com a escravidão, tá? Sem trabalho forçado. Mas se a produção diminuir, a gente volta a escravizar. Do mesmo modo, entre 1616 e 1619, o visitador e governador Juan de Solórzano fez uma investigação sobre as condições de trabalho nas minas de mercúrio de Huancavelica. O veneno penetrava na pura medula, debilitando os membros todos e provocando um tremor constante, morrendo os operários geralmente após 4 anos. Informou ao Conselho das Índias e ao monarca. Mas em 1631, Felipe IV ordenou que se continuasse com o mesmo sistema, e seu sucessor, Carlos II, tanto tempo depois, renovou o decreto. Essas minas de mercúrio eram exploradas diretamente pela coroa, diferentemente das minas da prata que estavam nas mãos de empresários privados. Então, aí esses acordos que rolavam entre os grupos dominantes, né? Em 3 séculos, a montanha rica de Potosí apagou, segundo Josiane Conder, 8 milhões de vidas. Isso só numa medida de exploração, tá? Os índios eram arrancados de comunidades agrícolas e, com a mulher e os filhos, impelidos rumo à montanha. De cada 10 que eram levados para os altos páramos gelados, 7 nunca voltavam. Luiz Capote, que era dono de Minas e dos engenhos, escreveu que estavam os caminhos tão povoados que parecia que o reino inteiro ia embora. Deixa eu marcar aqui. Caralho, eu marquei aqui. Ser humano, objeto que gera lucro, lógica liberal. Marquei no... Não sei se vai dar pra ler, mas eu marquei aqui. Minha letra é horrível, família. Sim, minha letra é horrível. Nas comunidades, os indígenas tinham visto voltar muitas mulheres aflitas sem seus maridos e muitos filhos órfãos sem seus pais. E sabiam que na mina os esperavam 1000 mortes e desastres. Os espanhóis palmilhavam centenas de milhas em busca de mão de obra. Muitos índios morriam no caminho antes de chegar a Potosí, mas eram as terríveis condições de trabalho na mina que matavam mais gente. O frei dominicano Domingo de Santo Tomás denunciou ao Conselho das Índias em 1550, pouco depois da abertura da mina, que Potosí era a boca do inferno, que anualmente tragava índios aos milhares e que os rapaces mineradores tratavam os nativos como animais sem dono. E Frei Rodrigo de Loaiza diria depois: esses pobres índios são como as sardinhas no mar. Assim como os outros peixes perseguem a sardinha para agarrá-la e devorá-la, nestas terras, os perseguidos são esses miseráveis índios. Os caciques das comunidades tinham a obrigação de substituir os
mitaios que iam morrendo por novos trabalhadores de 18 a 50 anos de idade. O curral de repartir, onde se entregavam os índios aos donos das minas e engenhos, uma gigantesca cancha de paredes de pedra, serve agora para os operários jogarem futebol. O cárcere dos mitaios, um informe montão de pedras, ainda pode ser visto na entrada de Potosí. É a tal da memória da destruição, da colonização, do sofrimento, né, velho? Pesado. Na recopilação de leis das Índias, não faltam decretos daquela época estabelecendo a igualdade dos direitos dos índios e dos espanhóis para explorar as minas e proibindo expressamente que fossem lesados os direitos dos nativos. A gente tinha isso daí. Não, gente, essa daqui é a lei, tá? De acordo com a lei, os indígenas são iguais aos europeus e os indígenas não podem ter os direitos deles feridos, de acordo com a lei. Pra vocês verem como a lei é algo que a gente pode confiar, que a gente tem que ter certeza, que a gente tem que lutar pela legalidade, ó. A história formal, letra morta, que em nossos tempos recolhe a letra morta de tempos passados, não teria do que se queixar, mas enquanto se debatia numa papelada interminável a legislação do trabalho indígena e numa explosão de tinta, manifestava-se o talento dos juristas espanhóis. Na América, a lei era acatada, mas não cumprida. O fato é que o pobre índio é uma moeda. Isso aqui, quem falava é o próprio Luiz Capoche. O índio é uma moeda. Lembrem, eu não sei se vocês já leram Clóvis Moura, né? Mas ele vai falar sobre a questão da condição do negro. E ele fala, o bagulho é o seguinte. O negro, ele não só está vendendo sua força de trabalho, como ele está se vendendo. Ele também é uma mercadoria, não apenas a força de trabalho. Logo, o escravo é moeda. Como disse Luiz Capoche, com a qual se encontra tudo o que é preciso, como o ouro e a prata e muito melhor. Numerosos indivíduos reivindicavam nos tribunais sua condição de mestiços para que não fossem mandados para os socavões, nem fossem vendidos e revendidos no mercado. Uma das saídas, então, era essa aproximação com a população que não era escravizada, né? Em fins do século XVIII, com Korolorkovo, em cujas veias corria sangue indígena, assim renegava aos seus. Não negamos que as minas consomem um número considerável de índios, mas isto não resulta do trabalho deles nas minas de prata e do mercúrio, e sim da libertinagem em que vivem. Tudo é jogado na moralidade. Nesse sentido, é ilustrativo o testemunho de Capoche, que tinha muitos índios a seu serviço. As temperaturas glaciais da intempérie que alternavam com os calores infernais nas profundas da montanha. Os índios entravam lá e, em regra, alguns são retirados mortos, outros com as pernas e cabeça quebradas, e nos engenhos a cada dia se ferem. Os mitaios faziam saltar o mineral à ponta da picareta e logo levavam para cima, pelas escadas, carregando nas costas a luz de vela. Fora do socavão, movimentavam os enormes eixos de madeira dos engenhos ou fundiam a prata ao fogo depois de moê-la e lavá-la. A mita era uma máquina de triturar índios. O emprego do mercúrio para a extração da prata por amálgama envenenava tanto ou mais do que os gases tóxicos do ventre da terra. Fazia cair cabelos e dentes e provocava tremores incontroláveis. Os azogados se arrastavam a pedir esmola pelas ruas. 6.500 fogueiras ardiam à noite nas encostas da Montanha Rica, e nelas se trabalhava a prata, valendo-se do vento que o glorioso Santo Agostinho enviava do céu. Por causa da fumaça dos fornos, não havia pastos nem plantações num raio de 6 léguas em torno de Potosí, e as emanações eram também implacáveis com o corpo dos homens. Não faltaram justificativas ideológicas. Isso é um ponto que a gente trabalha bastante aqui na caverna, né, família? O ponto da ideologia. Vamos entrar nesse ponto, então. A sangria do Novo Mundo se convertia num ato de caridade ou numa razão de fé. Junto com a culpa, nasceu todo um sistema de álibis
para as consciências culpadas. Gente, aquela sociedade atrasada, a gente tá vindo aqui para fazer com que vocês avancem, para que vocês conheçam a modernidade, porque olha, a gente é melhor, a gente é evoluído, vocês não, vocês são atrasados. Os índios eram tidos como bestas de carga porque aguentavam mais peso do que o débil lombo da lhama. E de passagem se comprovava que, de fato, os índios eram bestas de carga. Um vice-rei do México considerava que não havia melhor remédio do que o trabalho nas minas para curar a maldade natural dos índios. Juan Ginés de Sepúlveda, humanista, sustentava que os índios mereciam o tratamento que recebiam porque seus pecados e idolatrias eram uma ofensa a Deus. Cara, chega a ser absurdo, né? Chega a ser absurdo. O Abade de Paul inventava uma América... O Conde do Buffon afirmava que nos índios, animais débeis e frígidos, não se registrava nenhuma atividade da alma. O Abade de Paul inventava uma América onde os índios degenerados eram como os cães que não sabiam latir, vacas incomestíveis e camelos impotentes. A América de Voltaire, habitada por índios preguiçosos e estúpidos, tinha porcos com umbigo às costas e leões calvos e covardes. Bacon, de Maistre, Montesquieu, Hume e Bodin negaram-se a reconhecer homens degradados no Novo Mundo como seus semelhantes. Então, segue uma lista de racistas, né? Bacon, de Maistre, Montesquieu, Hume e Bodin. Hegel falou da impotência física e espiritual da América e que os índios tinham parecido ao receber e que os indígenas tinham perecido ao receber o sopro da Europa. Mais um, Hegel. No século XVII, o padre Gregório Garcia sustentava que os índios eram de ascendência judaica, porque, como os judeus, são preguiçosos, não acreditam nos milagres de Jesus Cristo e não são agradecidos aos espanhóis por todo o bem que lhes fizeram. Cara, é um absurdo isso. É um absurdo essa porra. Esses sacerdotes, ao menos não negava que os índios descendiam de Adão e Eva. Eram numerosos teólogos e pensadores que não tinham sido inteiramente convencidos pela bula do Papa Paulo III, expedida em 1537, que declarava os índios verdadeiros homens. Portanto, até o Papa tinha falado que, na verdade, o indígena era um ser humano. O Frei Bartolomé de las Casas agitava a corte espanhola com suas denúncias da crueldade dos conquistadores da América. Em 1557, um membro do Conselho Real lhe respondeu que os índios estavam muito abaixo na escala da humanidade para serem capazes de receber a fé. Olha o nível de bizarrice, né? Las Casas dedicou sua fervorosa vida à defesa dos índios ante os desmandos dos mineradores e dos encomendeiros. Dizia que os índios preferiam ir para o inferno para não se encontrarem com os cristãos. Que é uma coisa que a gente discute ainda hoje, né? Por causa das ações da igreja recentemente, né? E pro inferno não é tão ruim, não. Imagina não ter que aguentar cristão, coisa boa. Nada contra, família, nada contra. Tô zoando, tá? Aos conquistadores e colonizadores eram encomendados indígenas para serem catequizados. Mas como os índios deviam ao encomendeiro serviços pessoais e tributos econômicos, não sobrava muito tempo para introduzi-los à senda cristã da salvação. Em recompensa a seus serviços, Hernán Cortés recebeu 23 mil vassalos. Os índios eram repartidos ao mesmo tempo com os que se ortogavam terras através de mercês reais ou eram obtidos por despojo. Caralho. Literalmente uma mercadoria, né? Literalmente uma mercadoria. Desde 1536, os índios eram distribuídos por encomenda, junto com seus descendentes até o final das suas vidas. A do encomendeiro e de seu herdeiro imediato, a partir de 1629. O regime foi se estendendo na prática. Vendiam-se as terras com os índios dentro. No século XVIII, os índios os sobreviventes asseguravam a vida cômoda de muitas gerações vindouras. Como os deuses vencidos persistiam em suas memórias, não faltavam santos álibis para o aproveitamento de sua mão de obra pelos vencedores. Os índios eram pagãos, não mereciam outra vida. Tempos passados? Em setembro de 1957, 420 anos depois da bula do Papa Paulo III, a Suprema Corte de Justiça do Paraguai emitiu uma circular
comunicando a todos os juízes do país que os índios são tão seres humanos quanto os outros habitantes da República. 1957. Super recente, né? E o Centro de Estudos Antropológicos da Universidade Católica de Assunção, mais tarde, realizou uma pesquisa reveladora na capital e no interior. De cada 10 paraguaios, 8 acreditam que os índios são como animais. Falar um pouco aqui sobre a questão daquele bagulho da direita conservadora, né? Dos negros da direita conservadora. Família, são 400 anos de construção e consolidação ideológica. É difícil. E eles estão conseguindo cada vez mais pessoas, lógico. Mas é realmente uma situação complicada essa relação de como a gente bate de frente para quebrar certas visões de mundo que ideologicamente são trabalhadas. E quando não são mais trabalhadas verbalmente, são trabalhadas através de imagens, através de séries, através de música, através dos mais variados elementos que às vezes passam despercebido. Em Caguazu, no Alto Paraná e no Chaco, os índios são caçados como feras, vendidos a preços vis e explorados em regime de virtual escravidão. Ele tá falando isso daí no presente, tá? No presente da época dele. No entanto, quase todos os paraguaios têm sangue indígena. E o Paraguai não se cansa de compor canções, poemas e discursos em homenagem à alma guarani. Bom, família, eu ia ler também hoje sobre o Tupac, porém, eu estou cansado. Eu não sei se o chat não tá funcionando, se vocês estão quietos também. E tem jogo do Corinthians, então vamos unir o útil ao agradável. Semana que vem a gente volta. Eu tento ler um pouquinho mais semana que vem, nem que a gente comece a live mais cedo, nem que eu tome um energético, deixe um café pronto, alguma coisa assim pra gente meter bala, tá? Queria agradecer a presença de geral, muito obrigado por terem ficado até aqui, muito obrigado pra quem seguiu, muito obrigado aí pra quem ajudou a compartilhar. E a gente volta, acho que sexta-feira a gente faz live, tá? Se eu tiver de bom humor, porque ainda tem mais trabalho da faculdade pra fazer. Fudido e sorrindo, é isso. E olha como meu cabelo tá bonito, família, não, de verdade. Olha isso, meu cabelo tá muito bonito. Bom, galerinha, é isso. Eu queria então mandar um beijo pra vocês. Se cuidem, fiquem na paz de Marx. Até mais, tamo junto. Com a coisa é só dar um salve. Pra quem não conseguiu acompanhar tudo, a live tá salva no YouTube, tá? E vai ficar aqui no VOD até ela acabar. Então, beijão, família, até mais. Deixa eu ver se tem alguém online pra eu fazer raid. Se vocês quiserem ficar aqui um pouquinho mais, pra eu mandar vocês pra algum lugar. Só tô vendo a Beatriz aqui online, ela tá vendo Masterchef, tá? Então eu vou fazer a raid pra ela. Raid. Vamos, digita. Raid. Bia. Como que escreve? Triste. Acho que é isso. É isso. Bom, galera, a raid vai estar rolando. Eu vou deixar a musiquinha. Fiquem aí, tá? Até mais. Beijão.